Essa leitura ela foi focada no capítulo 53, principalmente no versículo 7, que diz assim: Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matador, como uma ovelha que permanece muda na presença de seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Jesus passou por momentos de dores terríveis, mas mesmo assim ele não murmurou. Ele não abriu a sua boca para reclamar porque ele tinha consciência de que tudo isso fazia parte de um plano maior. E hoje, eu e você, a gente não teria o direito à salvação, né? Não teria o direito à vida se não fosse pelo sacrifício de Jesus. E o que a priori a gente consegue tirar desse versículo é que diante de uma situação difícil, né? Diante de uma dor, por mais que seja algo terrível, muito doloroso, pra gente não murmurar, pra gente não ficar reclamando, e sim entender qual é o propósito maior diante disso. E meditando um pouco nesse versículo, além desse entendimento de não murmurar, não reclamar, o que me chamou a atenção foi que Jesus permaneceu em silêncio. E colocar o silêncio em prática é uma arte para poucos. E eu busquei refletir um pouco nos benefícios que o silêncio traz para nós e nessa dificuldade de a gente colocar ele em prática, principalmente em situações onde existe uma dor, onde existe um apontamento, onde existe uma certa agressividade verbal, até mesmo física, né? E como que a gente poderia praticar esse silêncio, né? Seguindo aquilo que a Bíblia nos ensina. Para a gente colocar o silêncio em prática em situações mais conflitantes, mais desagradáveis, mais ameaçadoras, a gente, primeiramente, não pode ceder, vamos assim dizer, ao pico da emoção que a gente vai sentir durante a situação. Porque se a gente entender a emoção que a gente sentir naquele momento, certamente a gente vai ter uma reação totalmente voltada para essa emoção. E aí as atitudes voltadas para as emoções, elas são pouco racionais. E para a gente poder colocar o silêncio em prática em diversas situações, precisa existir um pouco da racionalidade. Então, ficar em silêncio vai exigir alguns conhecimentos sobre nós mesmos que vão nos ajudar a sustentar esse silêncio num momento onde é difícil colocar em prática. Quando nós temos a certeza de quem nós somos, das escolhas que nós fazemos, das atitudes que nós temos e que estão baseadas na palavra de Deus e são práticas alinhadas com a vontade de Deus para nossa vida, a gente dificilmente se ofende com aquilo que pode nos atingir. E isso nos ajuda a não reagir e colocar o silêncio em prática. Pelo simples fato de uma acusação, por exemplo, não ser uma verdade. Ao mesmo tempo, é importante a gente entender que, por mais que a gente controle isso, a gente tem um sentimento envolvido. A gente, antes de tudo, precisa entender o propósito de uma determinada situação. Entender o propósito é a gente observar. E para a gente poder observar, a gente precisa permanecer em silêncio e não se perder nas vozes internas. Porque os sentimentos, todos eles são importantes e eles falam muito sobre nós. Então a gente precisa olhar para a realidade do que acontece sem deixar que os nossos julgamentos interfiram naquela realidade. Alguns sentimentos, por exemplo, como a raiva, ela impede a gente de ver além dos nossos julgamentos. Então os julgamentos, eles são pistas, né, do que está vivo dentro da gente. Por isso a gente precisa buscar se conectar com os sentimentos que a realidade vai despertar na gente. Os sentimentos, eles são bússolas que apontam ali para as nossas necessidades que estão ou não sendo atendidas. E quando a gente escuta, a gente aprende muito sobre a gente. Só que pra gente escutar precisa existir esse silêncio, porque esses sentimentos, eles ficam escondidos em camadas e camadas de pensamento que nos distanciam do que está vivo em cada um de nós. Então a gente precisa sair da mente tagarela e encontrar com o que a gente sente. Os pensamentos, eles são a camada que a gente precisa atravessar para chegar ao que a gente sente. É evidente que existe uma linha muito tênue, né, entre ficar em silêncio versus sofrer uma agressão absurda. O que Jesus passou é algo realmente que somente ele suportaria. E a gente sabe que nós não vamos passar por nada parecido desse nível. Ao mesmo tempo,
Isso nos mostra que é possível a gente resistir quando nós formos atacados, verbalmente principalmente, que é o mais comum, né? E isso, consequentemente, vai melhorar as nossas relações com as pessoas. Mas é um caminho longo a ser percorrido. Então, como é que eu começo a colocar em prática esse tipo de silêncio? Se eu fosse pontuar uma estratégia para isso, primeiramente seria a gente ter a clareza, a consciência de quem nós somos, do porquê nós fazemos o que fazemos e se o que fazemos é o certo, independente de ser a nossa vontade, fazer o certo, baseado na palavra. Porque partindo disso, qualquer apontamento, julgamento sobre nós, a gente não vai se ofender pelo fato de termos essa consciência. Quando a gente permanece em silêncio também, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Ao observar, a gente escuta melhor. Com isso, a gente passa a ter uma compreensão mais imparcial da situação e da necessidade do outro que esteja envolvido aí em uma situação conflitante, por exemplo. Quando a gente também fica em silêncio, é quando a gente consegue se conectar com a gente mesmo. E pra gente ficar em silêncio, a gente necessita de uma certa coragem, porque essa coragem da gente se conectar com a gente mesmo, né, a gente se conectar com o nosso coração. E a gente encontra muitas coisas quando a gente vai nesse deep diving aí, né, nesse mergulho profundo. Mas é somente dessa forma que a gente vai entender melhor as nossas necessidades, o porquê sentimos o que sentimos. E essa conexão interior com o nosso coração é algo que está diretamente conectado com Deus. Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. E Ele sabe como se comunicar com a gente de uma forma que a gente vai entender, vai ter a clareza. Então, é no silêncio, é no íntimo que a gente tem acesso a esse lugar e acesso a esse tipo de relacionamento com Deus. E pra gente não murmurar, não reclamar, a gente precisa antes aprender a ficar em silêncio. Não simplesmente ficar calado, mas ficar em silêncio com a consciência e o entendimento de que realmente é o melhor a se fazer sem você se prejudicar, você respeitando também o que você está sentindo. Porque senão a gente só acumula algo ficando em silêncio e em algum momento a gente vai precisar soltar isso de alguma forma. Precisa ser um silêncio consciente. Eu acredito que a gente pode praticar isso desde as pequenas coisas do dia a dia até as situações mais estrondosas, mais impactantes. A gente precisa começar no dia a dia. É uma prática onde a gente só vai conseguir na situação caótica se a gente tiver treinado antes. E a gente pode treinar todos os dias isso com as nossas relações com as pessoas. É evidente que a gente não tem que ficar em silêncio todas as vezes. É muito importante entender o contexto. Mas quando a gente tem a certeza de quem a gente é e por que a gente faz o que a gente faz, para quem a gente faz o que a gente faz, mesmo a gente tendo razão, mesmo a gente sendo vítima, a gente vai conseguir permanecer nesse silêncio e não guardar nada ruim, aquela situação da pessoa que esteja envolvida. E é uma forma da gente mostrar para as pessoas que existem outras formas da gente conduzir as coisas. Somos muito ensinados a sobreviver só. A reação é uma sobrevivência, é um instinto, né? Passa a agir um pouco diferente, vai para um outro caminho. É uma forma da gente também mostrar para o outro, porque muitas vezes a gente não sabe o passado, as experiências, os traumas das pessoas. Elas vivem num ambiente que é um campo minado e muitas vezes o comportamento delas é uma sobrevivência de tudo aquilo que elas já viveram. Foi um meio que elas encontraram. E por meio do silêncio a gente pode mostrar que dá para fazer diferente. Por meio do silêncio a gente escuta mais. Por meio do silêncio a gente encontra um novo caminho. Por meio do silêncio a gente entende o outro. Por meio do silêncio a gente se entende, a gente se conecta com Deus. E por meio do silêncio a gente consegue se diminuir para que Jesus cresça, e ele crescendo, ele vai ser externalizado nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. E essa é a única forma da gente mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor o que um servo de Deus, o que uma pessoa que tem Jesus no seu interior faz diante de situações onde a gente poderia simplesmente reagir, deixar
fluir o nosso instinto de sobrevivência. Não existe apenas um caminho, não existe somente aquilo que nós aprendemos. E quando a gente entende a nossa necessidade, a gente pode mudar a estratégia. Quando a gente entende o que está acontecendo por meio do silêncio, a gente consegue colocar em prática um como alinhado e baseado com o que está na palavra e com a vontade de Deus para as nossas vidas.